Olá, rastreador de celular ajuda a polícia a encontrar suspeitos de assalto. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. O Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado para conter um incêndio em uma madeireira localizada no quilômetro 26 da RSC 453, no bairro Floresta, por volta das 7h10 desta segunda-feira. As chamas, que teriam iniciado devido a um curto-circuito em um compressor, atingiram cerca de 10% da estrutura do galpão da empresa, que tem aproximadamente 300 metros quadrados. Ninguém ficou ferido. Um homem de 23 anos, morador de Vespasiano Correia, foi preso em flagrante por furto e arrombamento a um estabelecimento comercial por volta das 11h da noite deste domingo no centro de Mussum. Esta é a segunda vez em 8 dias que o rapaz é detido por este crime. A Brigada Militar foi acionada para atender ao caso de invasão no estabelecimento localizado na Avenida Fernando Ferrari e avistou o responsável pelo crime em fuga. Segundo o boletim de ocorrência, depois de pular cercas, muros e tentar se esconder, o criminoso foi detido pelos policiais. Em revista, a guarnição encontrou R$ 538 em dinheiro furtado do caixa e 2 pedras de cascalho usadas para arrombar o estabelecimento. Foi dada voz de prisão ao homem, que tentou escapar novamente, sendo que os policiais precisaram usar força moderada para imobilizá-lo, segundo o registro. Encaminhado para o registro na delegacia, ele foi recolhido ao sistema prisional na sequência. No domingo, no dia 19, ele já havia sido preso por furto e arrombamento em uma loja de confecções também no centro de Mussum. Na ocasião, tentou levar 7 calças jeans e 8 moletons avaliados em cerca de R$ 1.700. Segundo a Brigada Militar, mas ele foi detido escondido nos fundos de um terreno baldio. E 2 adolescentes de 16 anos foram apreendidos no início da noite de domingo pela Brigada Militar de Estrela por tráfico de drogas. Segundo denúncia anônima, um deles foi abordado em via pública com cerca de 350 gramas de maconha. A droga estava dividida em porções própria para comercialização, segundo o relato da polícia. Outros 400 gramas foram encontrados na casa de outro rapaz, no bairro Oriental. Ambos já tinham antecedentes por tráfico. Os adolescentes foram encaminhados para a fase. E um homem foi preso após um assalto na noite de sábado a um restaurante na área central de Lajeado. Essa história de bandido que não tem sorte. Um rapaz de 19 anos teria confessado em depoimento à polícia o seu envolvimento no crime. Não está clara, porém, qual foi a participação. Isso porque, segundo as testemunhas, 3 homens, 2 deles armados, teriam invadido o estabelecimento comercial por volta das 11h da noite de sábado, rendido funcionários e clientes e roubado o dinheiro do caixa, além de valores e pertences dos frequentadores do local. Estima-se que a ação tenha durado menos de 3 minutos. O rapaz, e aí que vem o azar, foi encontrado com o auxílio do rastreador de um dos celulares levados. Com o rastreamento, uma das vítimas informou à polícia sobre a localização do telefone, levando a Brigada Militar até uma rua do bairro Conservas. Os policiais telefonaram para o aparelho roubado e ouviram o celular tocando em um dos pátios, dentro de um carro. Quando pediram para o rapaz de 19 anos, dono do automóvel, abrir o veículo, encontraram uma touca ninja e o aparelho roubado dentro do carro. A polícia ainda não localizou os outros 2 participantes, mas tem suspeitos do crime. O rapaz de 19 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao presídio estadual de Lajeado. Além do aparelho recuperado, foram roubados também cerca de R$ 5.000 do caixa do restaurante, R$ 400 de um cliente e pelo menos outros 3 celulares, uma aliança de ouro e diversos documentos e cartões. E um homem de 27 anos ficou ferido após um acidente de motocicleta na tarde de sábado no quilômetro 115 da ERS 129 em 2 Lajeados. O motociclista Pedro Henrique Wolfart conduzia uma Honda CBR 600
com placa de estrela no sentido Guaporé 2 Lajeados e teria perdido o controle do veículo em uma curva e se chocado contra a barreira de proteção ao lado da pista. Ele foi conduzido pelo SAMU ao Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado e de lá transferido ao Hospital Estrela. E um homem de 50 anos foi encontrado à margem do quilômetro 73 da IRS 130 na tarde de sábado após ter sido atropelado. Segundo o registro, o homem teria sido encontrado por pessoas que passavam pelo local após ficar mais de 3 horas caído no acostamento. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Lajeado. Em depoimento, contou que foi atropelado por um Monza por volta da 1h30 da tarde, no acostamento que trafegava no sentido Lajeado-Arroio do Meio. O condutor e a placa do veículo não foram identificados. E o Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado para conter as chamas de um veículo abandonado na madrugada de sábado, foi no bairro São Cristóvão. O automóvel, um Chevette, estava na rua João Bol. Segundo os bombeiros, moradores do local teriam acionado a corporação para apagar o incêndio por volta das 3 horas da manhã. Ninguém ficou ferido e a suspeita é de que tenha sido um ato criminoso. E na tarde do sábado, um homem de 57 anos registrou o descumprimento de uma ordem judicial referente à guarda de seu neto de 7 anos. Segundo o morador de Linha Vinck, no interior de Teutônia, o garoto está sob sua guarda provisoriamente desde julho de 2014 e a mãe tem autorização para visitá-lo, mas não para viajar com o menino. Na manhã de sábado, por volta das 11h30 da manhã, a mulher teria pedido autorização para levar o menor para Lajeado por alguns dias, isto para poder aproveitar as férias. O avô não permitiu, mas a mulher levou a criança assim mesmo. A mãe teria dito à polícia que em contato telefônico que o menino será devolvido no dia 28, amanhã, terça-feira. E na madrugada de sábado, por volta das 3 horas, foram furtados 2 botijões de gás, uma faca de churrasco e R$ 72 da Associação Esportiva São Bento. Segundo o boletim de ocorrência, os invasores teriam arrombado a janela basculante lateral e entrado no ginásio. A chave elétrica geral teria sido desligada na ação, o que acionou o alarme. Um dos vizinhos teria escutado e chamado a Brigada Militar. Não há câmeras no local. Um homem de 52 anos teve 5 pares de calçados, 2 sapatos, 2 de tênis e um par de botas, e um carregador de celular furtados de sua casa entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado. Segundo o morador do bairro Moinhos, o crime ocorreu entre as 7h30 da noite de sexta e as 9 horas da manhã de sábado. A casa não possui câmeras de segurança e a vítima não identificou sinais de arrombamento. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá, hoje vou falar sobre romã e suas propriedades. Os benefícios da romã são inumeráveis. Além de ser saudável, a romã também é deliciosa. As romãs são uma excelente fonte de antioxidante, antivirais e antitumorais. As romãs são conhecidas por manter uma boa circulação do sangue e outros benefícios incluem problemas de estômago, câncer, problemas dentários, osteoartrite, anemia e diabetes. Os antioxidantes que estão presentes na romã ajudam a manter o colesterol ruim de ganhar qualquer presença significativa e assim mantém as artérias limpas de quaisquer coágulos. Os coágulos são diminuídos porque a romã tem a capacidade de tornar o sangue mais fino. A romã é uma excelente fonte de antioxidante chamado de flavonoides. Estes flavonoides são conhecidos por serem eficazes na neutralização de radicais livres, que causam câncer. Pessoas que enfrentam alto risco de câncer de próstata e de câncer de mama devem começar a beber o suco de romã, uma vez que irá ajudá-los a reduzir o risco de desenvolver o câncer. A romã ajuda a controlar problemas de envelhecimento, como rugas, proporcionando assim às pessoas com a pele jovem e brilhante. A romã ajuda as mulheres a superar os sintomas de depressão durante o seu período, especialmente a depressão.
pós-menopausa. Estudos comprovam que a ingestão frequente de romã reduz em até 30% os riscos de ocorrência de infarto. Suas vantagens não param por aí. Reduz a inflamação das articulações, ajuda o intestino, reduz o cansaço e fadiga. Espero que com essas dicas você inclua a romã no seu dia a dia. Uma ótima semana a todos! Quem tem criança em casa sabe que um dos principais problemas do inverno são as doenças respiratórias. A equipe de reportagem da TV Assembleia foi até o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas mostrar o que os pais devem fazer quando surgirem os sintomas e como evitar que os filhos fiquem doentes. Veja na matéria da jornalista Laís Vargas. Com a chegada do inverno, as temperaturas baixas e a umidade acabam muitas vezes causando doenças respiratórias, principalmente em crianças e bebês. Entre elas, a bronquiolite viral aguda, a asma e a pneumonia. Nessa estação, é comum observar os pequenos espirrando ou com tosse. Aqui no nosso meio, no Rio Grande do Sul, até pela questão da sazonalidade, intensidade do inverno, nós temos uma doença muito prevalente, principalmente os menores de 1 ano de idade, que é a bronquiolite viral aguda. Uma doença que causa chiado, causa desconforto respiratório, leva normalmente as crianças a hospitalizar porque são muito pequenas e muito vulneráveis. Mas também nós temos um aumento da incidência dos casos de pneumonia e das crises de asma. No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, Eduarda Padilha, de 9 anos, está internada devido a uma forte crise de bronquite, que é uma doença causada por um vírus que ataca os brônquios e os bronquíolos. A madrasta da criança conta que no inverno a situação se agrava. O tempo chuvoso acaba piorando o estado de saúde de Eduarda. Nunca se tornou tão grave como agora, né? O clima, tudo está ajudando, né? Muita chuva, muito frio, muita umidade, né? Então, acho que a proliferação de ácaros também ajuda bastante, né? Principalmente para quem tem problema de bronquite e asma, né? No fim de semana, a menina começou a sentir falta de ar e a família percebeu alteração na cor do corpo, febre alta e escurecimento na parte inferior dos olhos. Agora, no hospital, Eduarda usa a bombinha, que ajuda ela a respirar melhor. A gente veio para cá porque ela precisa ficar no oxigênio direto, né? Porque ela está com um quadro bem acelerado de bronquite asmática, né? O médico pneumologista pediatra João Lima explica quais são as causas dessas doenças respiratórias. Bronquiolite, assim como a pneumonia, são causadas por agentes infecciosos. A bronquiolite é por agentes virais, então é tipo uma gripe que, em vez de ficar restrita às vias aéreas superiores, acomete também as vias aéreas inferiores, no caso os pulmões, os brônquios, né, das crianças e os bronquíolos. A pneumonia é uma doença infecciosa causada normalmente por bactéria, então uma doença grave que necessita, em crianças menores necessita hospitalização, uso de antibióticos. E a asma é uma doença de herança familiar, de cunho genético, né, de base alérgica, e que ela é uma doença crônica, mas que no inverno ela costuma agudizar nos episódios de pior, a gente chama de crises, então crises de asma ou crises de chiado. Ele ainda disse que os pais precisam ter cuidados redobrados com os bebês. Isso porque as crianças menores de 2 anos são mais propensas a problemas respiratórios, já que suas defesas imunológicas ainda são fracas e a capacidade respiratória não está completamente desenvolvida. As criancinhas pequenas, principalmente as menores de 6 meses de idade, elas são muito vulneráveis, elas têm muita limitação em responder à agressão do agente infeccioso, principalmente os vírus, de uma maneira mais natural, como a gente faria através de uma gripe, uma criança maior através de uma tosse e tal. Como a criancinha pequenina nessa idade tem uma restrição muito importante, a narina obstrui mais facilmente, as vias respiratórias são mais estreitas, eles costumam ter um resultado da infecção mais grave. Então eles são crianças que usualmente quando fazem bronquiolite hospitalizam, né, e aí precisam de oxigênio, precisam de cuidados de hospital. Quando fazem pneumonia, então o quadro costuma ser muito grave, então eles precisam também hospitalizar. Quando se trata de doenças respiratórias, a prevenção é fundamental, alerta o médico. No caso da bronquiolite em crianças, é feito experições que provocam a tosse para a excreção de secreções. Já nos bebês que ainda não conseguem expectorar, é necessário o uso do aspirador endotraqueal para que as secreções sejam sugadas. A partir do momento que a criança tem, falando em criança no caso, né, que a criança tem a doença, tem que fazer o tratamento. Então, a bronquiolite viral aguda é uma doença que, nesse momento, ainda não existe um tratamento eficaz, né? A recomendação para aquelas que têm dificuldade respiratória, que necessitam de oxigenação, vão precisar ser hospitalizadas e usar a reposição com oxigênio. Algumas dessas crianças, alguma medicação mais específica
específica, tipo a nebulização com medicação, poderia ajudar. No paciente com asma também, né, nebulização e corticoides, por exemplo. E no paciente com doenças infecciosas, tipo a pneumonia, tem que fazer uso do antibiótico. Algumas a pneumonia é tão severa que eles precisam de hospitalização, eles precisam de oxigênio, antibiótico no venoso, mas na maioria das vezes, quando a pneumonia é mais limitada, ela pode ser manejada em casa, com antibiótico via oral e cuidados, né, no caso, algumas vezes até de fisioterapia. Além disso, alguns cuidados essenciais devem ser adotados pelos pais. Arejar ambientes de circulação das crianças, manter as vacinas em dia e não levar os filhos resfriados para a escola ou creche são algumas medidas que podem evitar problemas maiores. Evitar, né, o contágio, procurando deixar o ambiente bem arejado, evitar aglomeramento. Então, nesse momento seria ideal assim, evitar festas de criança em ambientes fechados, evitar supermercados, shoppings, higienizar o ambiente, a lavagem das mãos, a lavagem do rosto, principalmente quem convive com outras pessoas fora do seu ambiente, né, do seu domicílio. Então, não trazer para dentro de casa o agente infeccioso, então a higienização de mãos e de rosto, né, se imunizar para a vacina da gripe, aqueles que têm na faixa etária recomendada, ou menores de 5 anos de idade, idosos, gestantes ou em pós-parto de até 45 dias, aqueles com doença respiratória crônica e doença cardiovascular têm indicação bem precisa para fazer isso. As outras crianças acima de 5 anos de idade e adolescentes, a recomendação é mais limitada, mas quem pode, né, o ideal talvez fosse fazer. O médico ainda alerta que muitos pais costumam automedicar os filhos quando eles começam a apresentar os primeiros sintomas dessas doenças. O que é muito perigoso, pois a maioria dos xaropes encontrados em farmácias para tratar a tosse não tem eficácia científica definida e muitas vezes carregam riscos e até efeitos colaterais. Uma boa opção logo no início dos sintomas é o chá caseiro e em seguida procurar ajuda médica. Alguns desses medicamentos são taquicardizantes, outros até podem, quando usados em crianças com risco de asma, desencadear crises. Então o ideal é que não se faça automedicação. Se a mãe ou o pai estão suspeitando que a criança está com um quadro que está evoluindo de uma maneira que eles não gostariam, ou seja, a criança está evoluindo ruim, vamos dizer, mal, né? O ideal é que procure atendimento médico. O chá, eu pessoalmente eu recomendo que as famílias, na dúvida em relação a comprar um medicamento na farmácia ou fazer um chá caseiro, que faça o chá caseiro. Manter a criança bem hidratada com o uso de chá, o uso de um chá adocicado que reduz a tosse é sempre benéfico para a criança. Eu digo para as mães, usa a receita da vovó, que é o ideal. Mais de 120 cães foram imunizados, receberam vermífugo e anticoncepcional no sábado. Isso foi no bairro Moinhos, em Estrela. Foi uma iniciativa do governo municipal, através das Secretarias de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, da Saúde e também a Secretaria do Meio Ambiente. Durante toda a manhã, profissionais das secretarias estiveram no CRAS, Casa da Cidadania, no loteamento Marmit, para fazer a aplicação dos animais, que não teve custo para os moradores. A ação visa diminuir o abandono e evitar a transmissão de doenças, cuidando não somente da saúde dos cães, mas também da população, tendo em vista que algumas verminoses podem ser transmitidas ao homem. E a nova taxa de juros do FIES, que passa dos 6%, entra em vigor nesta segunda-feira. Ana Gabriela Salles traz as informações. Nova taxa de juros do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, de 6,5% ao ano, passa a valer a partir desta segunda-feira. Vale lembrar que essa taxa vai ser aplicada apenas aos novos contratos do FIES. De acordo com o Ministério da Fazenda, o aumento de 3,4% ao ano para 6,5% ao ano faz parte das ações de ajuste fiscal do governo. E a nova taxa ainda é menor que os valores praticados pelo mercado. Ainda, segundo o Ministério da Fazenda, a medida vai permitir a continuidade dessa política pública de inclusão social e democratização do ensino superior. De Brasília, Ana Gabriela Salles. A obesidade tem mostrado possuir efeito negativo substancial na longevidade, reduzindo a expectativa de vida das pessoas com obesidade severa, estimadamente entre 5 e 20 anos. O risco de diabetes nos indivíduos nascidos nos Estados Unidos, por exemplo, aumentou rapidamente de 30% para 40%, um fenômeno provavelmente atribuído à obesidade epidêmica. Diabetes no adulto aumenta o risco de ataque cardíaco e diminui a expectativa de vida em 13 anos. Uma nova síndrome tem sido descrita desde 1988. Altamente prevalecente na sociedade ocidentalizada, tem sido considerada como fator de risco para doenças cardiovasculares.
Trata-se da síndrome metabólica caracterizada por obesidade abdominal, hipertensão e hiperglicemia de jejum. Ela está presente em 22% dos homens e 22,6% das mulheres americanas acima de 20 anos. Se você quer saber mais sobre este assunto, participe do Seminário de Saúde e Prevenção, cujo tema será Longevidade e Qualidade de Vida. O evento é organizado pela ANIL Lajeado em parceria com a Quantum Bio e vai ocorrer nesta terça-feira a partir das 7h30 da noite na CIL, na Rua Silva Jardim, número 96, aqui em Lajeado. O contato é com Marinês Preto Bianchini pelo telefone 3748-4014. E a segunda edição do Inovaps recebe inscrições até o dia 28 de julho. Veja com Carolina Becker. Um aplicativo de celular para quem quer trocar ou doar objetos que já não têm necessidade. Com o Troca-Treco, o usuário cadastra de graça aquilo que deseja doar ou se desfazer. Quando há compatibilidade, o aplicativo conecta os usuários interessados. Eu tenho um relógio que eu não quero mais e alguém tem um celular velho que não quer mais. Muitas pessoas poderiam só jogar esses objetos no lixo, mas esse lixo para alguém pode ser um tesouro para outros. Então essa pessoa poderia trocar. Assim a gente evita que coisas sejam jogadas fora e elas podem ser muito bem úteis para alguém. O Troca-Treco foi criado por uma empresa jovem, a Firasoft, formada inicialmente por colegas de turma da área de informática. O aplicativo foi premiado em um concurso do Ministério das Comunicações. O prêmio em dinheiro foi utilizado no desenvolvimento do projeto e outra parte investida na empresa. Para o designer gráfico do Troca-Treco, João Paulo, o concurso foi um desafio que trouxe orgulho no final. Foi um desafio e como a gente tem o hábito de trabalhar com jogos, trabalhar com aplicativo, a gente teve que dar uma atenção especial. Por exemplo, as regras das próprias plataformas. Então, trabalhar com a regra do iOS, trabalhar com a regra do Android. E isso foi desafiador. Incentivar o mercado de produção de jogos e aplicativos é o objetivo do concurso Inovaps. O edital está em sua segunda edição. Desta vez serão selecionados 100 projetos. Cada premiado vai receber R$50 mil. E todos os projetos inscritos que não forem premiados vão fazer parte de um banco de propostas para o governo. O brasileiro é um grande consumidor de conteúdo, mas que em termos de produção nós estamos aquém de diversos países. Então, com esse prêmio, nós pretendemos fomentar novas empresas ou estruturar empresas já existentes. Podem participar do edital pessoas físicas e empresas. As inscrições vão até o dia 28 deste mês. As inscrições que ultrapassarem o número de 3.000, caso aconteça, elas vão ser consideradas somente para o banco de proposta, que é um banco, um pequeno banco de ideias que nós vamos disponibilizar para diversos órgãos públicos para também tentar fomentar a produção dessas ideias, de outra forma que não os contemplados pelo prêmio do concurso. Após mais de um mês de provas, enigmas e atividades de valorização da história local, a 6ª edição do Rally Antônio Fialho de Vargas teve a divulgação do seu campeão. Em decisão apertada, a grande vencedora com 1.714 pontos foi a equipe Pino. Ela ficou com apenas 12,5 pontos a mais que a segunda colocada, a equipe Cepete Araju, que alcançou 1.701 pontos e meio. A terceira colocada foi a Arrasa Criolo, com 1.346 pontos e meio. Em quarto lugar ficou o Rei Apple, com 1.322 pontos e meio, seguida por Los Forasteiros e pela equipe número 3. No total, as 6 equipes cumpriram 65 tarefas, mais de 30 apenas nesse fim de semana, de sexta-feira até o meio da tarde de domingo. Como explica o organizador da gincana, Thiago Caps, a tarefa final foi a conclusão da história que os idealizadores do evento se propuseram a contar. O último fim de semana de competição teve como local de concentração o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, de onde foram distribuídas as atividades e enigmas aos participantes. E se você costuma transitar pelas rodovias gaúchas, esta é uma boa informação. Foi liberado o tráfego na ponte sobre o Rio Caí.
Veja com André Martins. O tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Caí, no quilômetro 23 da ERS 122, em Bom Princípio, foi liberado na tarde desta sexta-feira. O ato contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Ela é uma construção que vai servir para todos aqueles que transitam pela RS 122. E é bom que se registre que esta foi uma obra também iniciada no governo passado, que felizmente a gente conseguiu dar agilidade. Acho que é um fator positivo, muito bom, e a continuidade significa que hoje se entrega esta obra que vai servir para todos. O secretário dos Transportes e Mobilidade, Pedro Westphalen, destacou a importância econômica para a região do Vale do Caí. Estamos entregando de maneira rápida e célere uma obra da mais alta importância, uma das vias mais importantes do estado, que liga uma região altamente produtiva, uma região industrial, uma região agrícola, ao centro do estado e ao Porto de Rio Grande. Também estavam presentes os prefeitos de Bom Princípio, Vasco Bran, e de São Sebastião do Caí, Darcy Lauermann. Com um investimento de R$3,5 milhões da empresa gaúcha de rodovias, a ponte recebeu um reforço estrutural para aumento de capacidade, passando de 36 para 45 toneladas em seus 253 metros. 14 mil veículos circulam por dia no trecho. Magia, drama, romance, diversão. Na mente do escritor cabem histórias de todos os gêneros para todos os gostos, voltadas a todas as idades. Quando a tinta toca o papel, novos mundos se criam, personagens ganham vida e a fantasia por breves momentos se torna realidade. Em homenagem ao dom desses contadores de histórias, a Academia Literária do Vale do Taquari, a Alivarte, realizou no sábado, Dia Nacional do Escritor, atividades de distribuição de livros, leitura em público e plantio de uma árvore no Bosque dos Escritores, no Jardim Botânico de Lajeado. A partir das 9 horas, alguns dos imortais do Vale distribuíram mais de 150 exemplares na Rua Júlio de Castilhos. Em seguida, foram para a unidade de pronto atendimento, a UPA, para a inauguração da Mala da Alivate, com uma espécie de biblioteca ambulante que contém obras de escritores da região e viajará pelo Vale para proporcionar a leitura a quem não tem acesso. Ainda na manhã de sábado, realizou-se o plantio de um araçá vermelho, para simbolizar a data. E os agricultores familiares são 90% dos produtores orgânicos cadastrados no Brasil. Paulo La Sálvia traz as informações. Grãos de milho, principal produto do assentamento Estrela, localizado no município de Ortigueira, região central do Paraná. As 21 famílias de produtores orgânicos que vivem no local formaram uma cooperativa administrada por Giovanni, que também mora no assentamento. Ele conta que há 4 anos a cooperativa começou a vender o milho para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que abastece escolas públicas de outros municípios paranaenses. Esse ano a nossa maior demanda, por enquanto, é aqui no Paraná mesmo, né, no município de Ponta Grossa, onde a gente abastece com 6 mil quilos de canjiquinha e 6 mil quilos de fubá. Ainda a gente fornece também para a Prefeitura de Imbaú, né, que são em torno de 1.000 quilos também de canjiquinha, e também para a Prefeitura de Tibagi, onde a gente fornece. E uma quantidade menor ainda também para a Prefeitura de Telêmaco Borba. Roberto Carlos tem uma história parecida na produção orgânica. A Associação de Agricultura Ecológica São Francisco de Assis reúne 123 famílias de produtores orgânicos de 4 municípios do sudeste do Paraná. A produção, que envolve legumes, verduras, feijão, bolachas e biscoitos, é vendida para o Programa de Aquisição de Alimentos, que fornece os produtos para creches da região. Na região aqui de Irati, principalmente, tinha muita criança com problema nutricional e que com a alimentação agroecológica servida pela associação e pela pastoral, a gente conseguiu reverter o quadro
de nutrição das crianças. Tanto Giovanni quanto Roberto Carlos participam da 14ª Jornada Agroecológica de Irati, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Curitiba. A jornada ocorre desde 2002 em diferentes municípios do Paraná, permitindo a troca de experiências dos produtores orgânicos do estado. A agroecologia não utiliza agrotóxicos nem sementes geneticamente modificadas, os chamados transgênicos. É por isso que essa modalidade de produção, conhecida como orgânica, é sustentável com reduzido impacto ao meio ambiente. No Brasil, existem pouco mais de 10.500 produtores orgânicos cadastrados. 90% deles são agricultores familiares. A região com o maior número de produtores orgânicos é o Nordeste, seguida pelo sul do país. A produção orgânica no Brasil envolve mel, açúcar, arroz, vinho, verduras, legumes e frutas, como o cupuaçu, o açaí e a banana. Entre novembro de 2013 e fevereiro deste ano, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica atendeu mais de 130 mil famílias no campo, entre agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais. Criado para incentivar a produção agroecológica, a meta é investir até o fim do ano quase 9 bilhões de reais. Os investimentos incluem assistência técnica para atender produtores em 19 estados até 2016. O programa de educação na reforma agrária atendeu já 165 mil pessoas. Quem traz os dados é João Pedro Neto. O caminho até a escola não é longo, mas para percorrer essa estrada do conhecimento, esses pequenos agricultores tiveram que se esforçar. Quando eu me estudei da primeira vez, eu tinha 17, 18 anos. Depois me casei, vim embora para cá e fiquei esse período todo. Então, o que eu já sabia, foi difícil começar a aprender, assim, eu tinha que começar a aprender tudo de novo. Tive um pouco de dificuldade no início. Essa sala de aula tem um papel importante nesse assentamento da reforma agrária, que fica na zona rural do Distrito Federal, onde vivem e trabalham mais de 200 agricultores. São, assim, conteúdos assim, do cotidiano deles, sabem? A gente pega um texto e trabalha esse texto em cima da realidade deles, né? Sobre agricultura, a gente estuda muito a nossa cultura aqui mesmo. Aqui os assentados têm aulas de matemática, português, conhecimentos gerais. Nos últimos 2 anos, 10 trabalhadores da comunidade aprenderam a ler e escrever pelo PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. O agricultor José fez todo o curso e foi alfabetizado. Eu estou muito satisfeito, coisa que eu não sabia, né? Que não sabia nem assinar o nome, mudou muito minha vida, que hoje eu já assino meu nome e já escrevo e leio um pouco, muito bem. Ele conta que no trabalho as coisas também melhoraram. A gente que é agricultor, que tem as coisinhas para vender, então de dia a dia a gente muda os preços, né? Então, se custava 1 quilo de tomate, de couve, de alface, antes a gente não sabia o preço. Hoje a gente pode até entrar na internet e fica sabendo lá no Ceasa, na Ceasa quanto está valendo o preço do dia, né? E antes a gente não tinha essa teoria. Uma pesquisa mostra que nos 13 primeiros anos do programa, entre 1998 e 2011, quase 165 mil jovens e adultos assentados da reforma agrária tiveram acesso à educação no campo por todo o país, em vários níveis, da alfabetização, passando pelos ensinos fundamental, médio e superior, até cursos profissionalizantes ou de especialização. Para o INCRA, além de garantir mais cidadania para essas pessoas, o programa contribui para que os trabalhadores permaneçam no campo. Consideramos que é um programa que contribui para a permanência da população do campo na sua comunidade. E é um programa que atende em todo o Brasil. Temos cursos em todos os estados, em todas as modalidades. Depende isso da demanda social. São os trabalhadores que demandam os cursos e as universidades que ofertam esses cursos. Quanto mais você aprender, é melhor. E se você não tem nada, é muito difícil. Então, o aprendizado é muito bom. Após 57 anos em funcionamento, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Heitor Peretti, localizada no bairro Navegantes, em Encantado, pode fechar as portas.
Conforme a responsável ou responsável pela 3ª Coordenadoria Regional de Educação, Nelson Paulo Bax, a redução do número de matrículas registrada na instituição nos últimos anos é o fator principal que levou a CRE a analisar essa possibilidade. Ele explica que a redução do número de matrículas pode ter vários motivos, entre eles a questão social e ao baixo índice de natalidade. A diretora Ivete Green, entretanto, diz estar otimista com a manutenção no funcionamento da escola. Para ela, a instituição está em ótimo funcionamento e o ensino passado para as crianças pode ser comparado ao de uma escola particular. Ivete reconhece que a estrutura do prédio está precária e que precisa urgentemente de reformas. Porém, alega que isso não é motivo para que feche as portas da escola. 20 mil kits de ajuda humanitária foram entregues pela Defesa Civil Gaúcha. Veja com a jornalista Thaisa Borges. Chegaram ao estado quase 20 mil kits de ajuda humanitária. São mais de 2.000 cestas de alimentos, 5 mil kits de higiene pessoal, 2.000 kits de limpeza e 10.000 kits dormitório, sendo 5.000 colchões e 5.000 travesseiros e cobertores. Os materiais foram enviados pelo governo federal e correspondem a cerca de 2 milhões de reais. Assim como em Eldorado, a ajuda será enviada pela Defesa Civil Estadual para os outros 25 municípios gaúchos que estão em situação de emergência. Como é que as pessoas, as famílias, as pessoas que foram atingidas pelas cheias vão poder retirar esses kits? Qual que é o procedimento? Existe todo um cadastro feito pela Defesa Civil Municipal das pessoas mais atingidas e mais necessitadas. O que o governo do estado faz? A gente vem e entrega ao coordenador municipal e ele, de posse desse cadastro, ele começa a distribuir esse material para as famílias mais atingidas e mais necessitadas. Bianca e toda a sua família tiveram que sair de casa por conta da enchente na cidade. Hoje a moradora veio retirar os kits e agradece pela ajuda. É importante, porque se sempre tem alguém que ajuda a gente, aí fica mais melhor. A Defesa Civil Estadual continuará fazendo as entregas dos kits para aqueles municípios que ainda não receberam os materiais, até que a rotina das pessoas atingidas volte à normalidade. E a arrecadação no Grêmio e no Inter em apoio às vítimas das enchentes ultrapassa 10 toneladas. Veja o bom exemplo com o Heron Vidal. Neste sábado, a solidariedade chegou ao Estádio Arena, em Porto Alegre. Parceria da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer com o Grêmio Futebol Porto Alegrense arrecadou mais de 7 toneladas de alimentos às vítimas das enchentes no estado. Esse é um grande momento, uma grande oportunidade que o esporte nos dá de fazer um ato de solidariedade. Desde quinta-feira passada, foram distribuídos ingressos para o jogo Grêmio Esporte Recife aos 200 primeiros torcedores, que doaram caixas de leite ou cestas básicas. É isso aí, a solidariedade, Dando o que a gente tem de sobra para quem está sofrendo com a cheia aí. As doações arrecadadas nos jogos do Inter e Grêmio ultrapassam 10 toneladas, contabiliza a Secretaria Estadual do Turismo. Será uma grande contribuição para as pessoas afetadas aqui pelas enchentes, principalmente na Grande Porto Alegre. Vamos certamente fazer uma belíssima arrecadação por intermédio do Governo do Estado, da Secretaria, Defesa Civil, Gabinete da Primeira-Dama, enfim, a torcida tricolor está chegando e vai deixar sua contribuição. Está tudo confirmado para a maior festa temática do sul do país. Todas as atrações foram reveladas no sábado, na festa de lançamento que ocorreu na Spritz, em Lajeado. Além de vários DJs de sertanejo, pop e eletrônica, a novidade deste ano é a edição 100% Open Bar, gastronomia free e a apresentação do projeto Felguk. Para este ano, quando o evento completa 25 anos, uma edição histórica está sendo preparada. Uma das novidades é que o evento será 100% Open Bar de chopp, espumante, caipirinha, água e refrigerante a noite toda, seguida de gastronomia free, de pizzas, espetinhos, cachorro-quente e outros doces e salgados, aos moldes do conhecido setor camarote. Sobre as atrações, tem para todos os gostos. Este ano, funk e hip-hop terão um espaço especial. As batidas comandadas pelos melhores do país te levarão ao delírio com as apresentações Open Format. E quem comanda esta pista? Bom, o DJ oficial do baile da Favorita, DJ Tubarão,
especialista em hip hop e já faturou diversos prêmios em competições pelo mundo, DJ Flame. Figura carimbada em outros grandes eventos do estado e com o melhor do funk, Cabral DJ. E o cara que já agitou as principais festas de hip hop do sul do país, o King J. Na pista do sertanejo universitário, show com Júnior e Giovanni e Neto e Júnior, mais os DJs Rangel Felipe e Floyd. Também tem a pista Lounge, onde toca de tudo. Por lá os DJs Marcelo Nunes, Bárbara Labres, Guto Hasman, William K. e Christian Egger. Na pista principal terá muita música eletrônica. É também o palco de uma das principais atrações. Os escalados são os DJs Dos Santos, Tássia, Léo Braga, Doug C e Phil Guk, considerado o melhor projeto do país. Tocam nos principais festivais do mundo, sendo um deles o famoso Tomorrowland. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda relacionados no site festafantasia.com.br ou compra online pelo minhaentrada.com.br. O primeiro lote é de R$ 160. As informações pelo contato @festafantasia.com.br. E veja agora como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão do tempo para esta terça-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E essa paisagem que a gente está vendo aqui atrás, esse céu azul, deve ser companhia durante toda a semana. Uma ótima notícia para quem estava com aquela trouxa de roupa suja para lavar. Uma grande área de ar seco está sobre o Rio Grande do Sul e deve manter essa estabilidade, esse sol, pelo menos até sexta-feira. Os modelos não são confiáveis, assim tão confiáveis para a gente hoje afirmar que vai ter sol até sexta-feira, mas a previsão, a tendência é que toda semana seja de tempo bom para quem gosta de sol na região e no Vale do Taquari. E as temperaturas vão subir um pouco. Vai ser um verãozinho fora de época nessa semana. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, o dia amanhece com sol. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima chega aos 25 graus à tarde. Calor de primavera em pleno inverno. Em Forquetinha, o dia amanhece com sol entre nuvens também. A mínima é prevista de 12 graus e a máxima chega aos 25 graus à tarde. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Volta ao Brasil no final de agosto o show que homenageia uma das maiores bandas da história do rock. God Save the Queen, com o espetáculo The Show Must Go On, uma réplica perfeita da famosa banda inglesa Queen. Eleito pela revista Rolling Stones como o melhor tributo de todos os tributos, o espetáculo poderá ser conferido em Lajeado no dia 1º de setembro. A apresentação ocorre no Teatro da Univates, às 20h30. De Rosário, eles prometem um show eletrizante, levando ao Vale do Taquari vestuários, sons e instrumentos muito semelhantes aos originais. O God Save the Queen tem a formação Pablo Padim no vocal e piano, Francisco Galgaro ou Calgaro na guitarra, Matias Albornoz na bateria e Ezequiel Tibaldo no baixo. Além do talento para reconstituir musicalmente a obra da banda britânica, O Dios Salve a la Reina, que é o nome original em espanhol, destaca-se pelo apelo visual. Soma-se a semelhança impressionante de Padim com Freddie Mercury. A preocupação em reproduzir os mesmos figurinos, instrumentos e aspectos cênicos, também a chave do êxito deste famoso quarteto argentino. Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, 27 de julho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta terça-feira, às 6h30. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.